Dizem-nos de todas as partes. São chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Ora, tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores, nem nas maiores coisas. O progresso da humanidade se cumpre, pois, em virtude de uma lei. Todas as leis da natureza são obra eterna da sabedoria e da presciência divinas. Quando a humanidade está madura para subir um degrau, pode dizer-se que são chegados os tempos marcados por Deus, como se pode dizer também que, em tal estação, eles chegam para a maturação dos frutos e sua colheita. Nestes tempos, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região, ou a um povo ou a uma raça. Trata-se de um movimento planetário a operar-se no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se. Mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Desse conflito, forçosamente se originarão passageiras perturbações. Hoje, não são mais as entranhas do mundo que se agitam. São as da humanidade, a do ser humano. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. A geração velha, que se vai a passos de gigantes, e a geração nova, que chega como a força de um raio. Assistimos à partida de uma e à chegada da outra. Em cada criança que nasce, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Opera-se presentemente um desses movimentos gerais destinados a realizar uma remodelação da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição constitui sinal característico dos tempos, visto que elas apressarão a eclosão dos novos germens. São as folhas que caem no outono e às quais sucedem outras folhas cheias de vida, porquanto a humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm suas várias idades. Venha compreender como a doutrina espírita, o consolador prometido pelo Cristo, nesse momento de transformação do mundo nos esclarece a mente sob bases sólidas, consola o coração através do jugo de Jesus, alerta a consciência pela prudência dos espíritos superiores e educa sentimentos e ações sob a luz da sabedoria divina e do amor cristão. E é a mensagem do Evangelho. Aquele Evangelho, segundo Marcos, a Bíblia, em João Marcos, é na verdade o Evangelho de Deus. E Jesus, como médium de Deus, traz as verdades divinas. Verdades que, segundo o Espírito Simeão, no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, verdades que foram deturpadas ao longo da história. Não é que o cristianismo é ruim, é mau, mas a mensagem cristã foi deturpada. Segundo o Espírito Simeão, o cristianismo morreu em determinado momento. E a doutrina espírita é conhecida como o cristianismo vivo, que veio justamente com esse papel de reviver a doutrina do Cristo em sua mais profunda pureza, para que a gente compreenda o tamanho desse trabalho e a necessidade desse esclarecimento, desse acolhimento, desse direcionamento. Nós precisamos olhar, sobretudo, para a nossa sociedade hoje, para a nossa vida hoje, para os problemas que nós enfrentamos hoje,
como foi dito, não apenas os problemas externos, mas, sobretudo, os problemas internos, as guerras que nós estamos enfrentando no íntimo de cada um de nós. A luta do bem contra o mal. A luta daquele ser que nós éramos no passado, atrelado ao mal, aos vícios, à ignorância, combatendo com o ser que nós já queremos ser no futuro, seres humanos de bem, onde vem a concórdia dentro de cada um. Seres humanos que já buscam a paz, a harmonia, o perdão, a misericórdia. Seguindo aquele item lindo do Evangelho, homem de bem. Então, todos nós que estamos na Terra hoje, estamos vivendo essa dualidade. E isso é bom, isso é muito bom. É muito bom que essa guerra esteja acontecendo dentro de cada um. Porque isso demonstra não mais a acomodação com as trevas. Isso demonstra já um movimento de regeneração que já começa a ocorrer em cada um de nós. Ora, nós espíritas sabemos que o planeta Terra, a cada dia que passa, se aproxima mais de um mundo em regeneração, nesta categoria de. Mas a regeneração não se fará fácil demais. Jesus já nos alertou: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Não se pode colocar ou não se deve colocar uma luz sobre o alqueire, mas sobre um velador, em cima, para que todos vejam. Se o sal da terra for insípido, de que serve? Se o intuito é salgar, se fosse graça, morno, para que serve? É o que dizem, né? Morno tem café. Então é preciso que nós tenhamos a coragem de varar as sombras do nosso próprio passado, em busca da nossa felicidade, que é a nossa herança, é a nossa destinação, é o determinismo divino. Você vai se tornar um ser plenamente feliz. Não tem erro. Não tem como fugir disso. Você vai se tornar feliz. Mas até isso acontecer, precisaremos passar por muitas reformas, por regenerações. Quando você está fazendo ali uma faxina de sua casa, antes de tudo ficar limpo, você faz o móvel no lugar, né? Levanta o tapete, você descobre poeira onde há carvões. Você olha para casa, está tudo bagunçado. Esse é o movimento de faxina na tua vida. E quando você olha para dentro de si mesmo e percebe coisas que não deveriam estar ali, e essas coisas te trazem uma certa dor, isso não é de todo ruim. A doutrina espírita vai nos dizer que isso é necessário, porque faz parte da faxina interior. Faz parte da reforma para que tudo ali na frente fique limpo, fique organizado, fique organizado. Em verdade, a nossa evolução espiritual é muito semelhante
desenvolvimento de um ser humano na encarnação. Quando nasce, não sabe falar, não sabe quem é, o que está fazendo aqui, vai crescendo, vai aprendendo a andar, levanta, cai, chora, volta de novo, começa a balbuciar as primeiras palavras, vai a primeira vez para a escola. O que é que se faz na escola para uma criança do infantil 2, do infantil 3? Se dá imagens para ela, joguinhos. Essa criança vai aprendendo a se desenvolver com o que é concreto, não com o que é abstrato. A própria evolução espiritual ela é assim. Porque houve um tempo no passado que nós precisávamos do concreto. O Livro dos Espíritos nos diz que desde a época da pré-história, desde as primeiras idades da Terra, o ser humano, catalogado na nossa história como primário, ele já tinha no seu íntimo a centelha divina, uma ideia inata de um Deus, de algo que cuida de todos nós, de toda criança. Só que semelhante a uma criança, apenas uma centelha, semelhante a uma criança, aqueles seres humanos precisavam de algo concreto para poder ter um contato maior com essa ideia de que seria algo divino. E aí veio Deus, vamos, quero que eles viam, não viam? Deus de fogo, Deus da chuva, em contato com esse concreto da natureza física, material. E há assim o desenvolvimento. E vem a fase do planeta do monoteísmo, fazido por Abraão, Melquisedeque, e entre outros emissários. E essa ideia monoteísta já denota uma evolução, porque de vários deuses passou a se ter um Deus também. Mas um Deus ainda muito humano, que recompensava ou punia os seus filhos unicamente na vida terrena, que queria sacrifícios animais e até humanos para satisfazer o seu desejo. Um Deus, amados, mas um Deus vingativo, impiedoso, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, mas não dos gentios, um Deus tribal, um Deus que dividia, não um Deus que agregava. Mas era a ideia de Deus que já podia se conceber. Não se tinha uma noção muito clara de vida espiritual ou qualquer coisa assim. Se tinha uma ideia da divindade, mas não se sabia exatamente quais os desdobramentos. E a ideia do sacrifício humano e animal está presente na própria Bíblia do Velho Testamento, porque ainda se precisava do concreto. Ainda se precisava sacrificar o seu melhor novilho, a sua melhor ovelha, o seu melhor animal para um Deus que queria sangue para saciar a sua ira. Ainda a necessidade desse concreto. Ainda a necessidade de leis extremamente rígidas, sob pena de apedrejamentos. Algumas leis que não explicavam a bondade
e nem a justiça de Deus, muito menos a verdade. Algumas leis que estudiosos ou leitores da Bíblia querem aplicá-las hoje em dia. Exemplo, a lei de não comunicação só. Exemplo, a lei de pena de morte causou afetivos. Exemplo, a lei da submissão da mulher. Tem tantas outras leis que Kardec vai trazer no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, como leis temporais para um povo e para uma época, que não valeriam mais nos dias de hoje. Porque há uma evolução. Inclusive, os estudiosos do Espiritismo sabem que uma das leis que regem a criação divina é a lei de progresso. O progresso, como foi dito no início da fala, é o determinismo. Não tem como fugir. Por mais que nós queiramos atrasar a evolução da nossa humanidade, do nosso ser, não vamos conseguir. Por mais que eu me dedique a ser um falso Cristo ou um falso profeta, eu não vou conseguir atravancar o progresso da Terra, o progresso do meu irmão. E assim a evolução se dá. Naquela época, a sociedade era embrutecida, impiedosa, que trazia Deus com alguém impiedoso, porque nós projetamos em Deus aquilo que está em nós. Quando eu digo que o meu irmão vai para o inferno porque não pratica a mesma religião que eu, e por causa disso Deus vai condená-lo, eu apenas estou colocando em Deus aquilo que está em meu coração, e não o contrário. Eu estou projetando fora aquilo que está dentro. Jesus vem falar sobre isso quando diz que a boca fala que o coração está. Então, quando aquelas pessoas buscavam apedrejar a mulher adúltera, eles buscavam apedrejar os seus próprios pecados, sem perceber. Quando aquelas pessoas condenavam umas às outras, elas estavam condenando a si mesmas. Nós estamos falando de um tempo, milhares de anos atrás. Mas ainda hoje, nós vemos com facilidade isso acontecer. Ainda hoje. Mas como existe a lei de progresso, existe bondade e misericórdia, Deus manda ao mundo seu Cristo, seu enviado, o seu ungido, vem na face do planeta, cabeludo, chamado Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, a quem nós devemos toda a honra e toda a glória. E este homem, este Espírito, vem trazer uma nova ideia de Deus, que existe a lei do progresso.
E vem trazer um Deus que não é mais um Deus tribal. Não é mais um Deus apenas de um povo, de uma nação. É um Deus Pai e Pai de toda a terra. E a missão desse Cristo era juntar judeus e gentios sob o mesmo Senhor, sob a mesma bandeira. Jesus vem trazer um Deus que não é um Deus de dança, mas um Deus de amor. A ideia do Evangelho, da Boa Nova, não é uma ideia de poder. A ideia de poder é um pensamento, uma justiça. Só que justiça sem amor não é justiça, é vingança. Então Jesus vem trazer a face do amor. O Evangelho não é uma conversa sobre poder, é uma conversa sobre amor. Porque Jesus vem trazer a ideia de perdoar 70 vezes 7. Como um Deus que manda perdoar 70 vezes 7, não perdoaria 70 vezes. Como um Deus que ama infinitamente os seus filhos, condenaria alguém a um sofrimento eterno por alguns anos de erro. Em verdade, Jesus vai falar sobre um fogo eterno, de sofrimento eterno. Para variar, não interpretar, porque em verdade existe fogo eterno. Existe sofrimento. Mas o Espírito não permanece naquele fogo eterno para sempre. O fogo existirá. Mas os Espíritos entram e saem. Porque a evolução é um determinismo. Enquanto eu erro, eu faço, eu pratico mal, e a consequência do mal, logicamente, é dor, eu entro no fogo das expiações, do remorso, do arrependimento. Eu entro nesse fogo. Mas em algum momento eu vou sair. Só que quando eu sair, algum espírito mais atrasado vai entrar. E assim permanece. E permanecerá. Porque Deus não cessa de criar. E quando temos Cristos em uma ponta da escala, temos princípios simples e ignorantes na outra ponta, que tem tudo a aprender, que vão errar, que vão acertar, que vão sofrer e que vão rir. É natural, porque a vida não cessa. Segundo as palavras do Cristo, meu Pai trabalha até hoje, como eu também trabalho. Trabalha com vocês. Então Jesus vem trazer esse Deus que é Pai nosso, que é santificado. Sua vontade é soberana na terra e nos céus. Um Pai que dá o pão de cada um de nós, não só físico, mas principalmente espiritual, através de sua previdência. Um Pai que nos guia, que nos protege, respeitando sempre nosso livre-arbítrio. Porque a única coisa
que os espíritos não têm permissão para interferir, que nem o próprio Deus interfere no nosso livre-arbítrio. Ele vai respeitar. Se eu quiser praticar o mal, ele vai respeitar. Mas eu também vou saber, eu devo saber que eu vou colher as consequências. Só que aqui vem a virada de chave. As consequências, elas não são eternas e elas não estão lá por vingança de Deus. Elas estão lá por educação, processo educativo. Deus permite a dor para que eu aprenda que o mal é malvado. Porque tem gente aí achando que o mal é bonzinho. Que eu faço mal, eu tiro vantagem em cima dos meus irmãos, eu faço alguém sofrer, eu sou feliz em cima das lágrimas dos outros. Tem gente achando que isso é o máximo, que está tudo certo. Mas nós precisamos entender que o mal é malvado. Eu posso estar sorrindo hoje, mas se eu estou sorrindo em cima das lágrimas de alguém, amanhã eu chorarei. Isso é uma lei. Chama-se lei de causa e efeito. E este choro, este pranto, este sofrimento, ele vem para educar. O irmão não vai dizer, o papel do sofrimento não é outro, senão gastar a nossa teimosia. Quando eu me voltar para o bem, o sofrimento será. De modo que eu posso passar por dois desafios, mas sem aquele sofrimento. Uma dor serena. Porque a dor faz parte. Jesus, quando veio à Terra, passou por aflição. Não tinha nada a espiar, não tinha nada a roubar, nada. Nada. Mas passou por dores. Porque a dor faz parte da criação. Você ser feliz não é estar ausente das dores e das lutas. O Evangelho segundo o Espiritismo vai nos dizer que felicidade na Terra é você passar pelas vicissitudes, serenidade, esperança, paciência. Com calma. É isso. Com ânimo. Então Jesus vem trazer essa ideia. E uma ideia que nós costumamos dizer que é o centro da mensagem cristã genuína. Continuidade da vida. Porque se você tirar a vida após a vida, se você tirar a vida futura, eu não estou falando de reencarnação, estou falando de espiritual. Se você tirar a vida futura do Evangelho de Cristo, não tem Evangelho. Porque, segundo o apóstolo Paulo, quem segue o mundo? Eu não sigo o mundo. Ele vai dizer: eu sigo o Senhor que está vivo, que apareceu para mim, a caminho de Damasco, que apareceu para Maria Madalena, para os outros apóstolos, para outros tantos. Eu sigo esse Senhor, que depois de morto apareceu vivo. Aí alguém pode falar: mas é Jesus. Só que Paulo vai dizer: Jesus é o modelo de todo homem terreno. Se aconteceu com ele, acontecerá com todos nós. A mesma coisa que o livro dos Espíritos fala.
Jesus é o nosso nível dele. Então, se você tira a vida futura, a vida espiritual do evangelho inteiro, e isso é uma mudança de paradigma, uma virada de chave na história humana. Este espírito dividiu a história em antes e depois dele. Porque diante de tantos desafios, ele mostrou o que é vencer o mundo. Saiu do mundo, abandonado, traído, assassinado. Mas foi o maior vencedor que esse planeta já viu. Nós, como discípulos dele, o que nós devemos esperar para as nossas vidas? Porque ele não merecia aquilo. Ele passou por isso. Nós, diante das nossas fraquezas, das nossas mazelas, nós devemos esperar a vida mansa, a ausência de lutas. Eu fui abandonado. Alguém me agrediu. Calúnia. Eu sofro na terra. Eu sofro na vida. Olhe para Jesus. Veja o que ele passou. E ele faz valer. Aquele que quiser vir após mim, tome as suas. Sim. E a gente fala com muito respeito às dores, irmãos. Porque cada um sabe onde está a fé. Cada um sabe onde está doendo. Quais os desafios que vivencia. Todos nós temos os nossos. Mas não há outro caminho para a redenção da criatura humana, senão este: tomar as nossas cruzes e seguir o nosso Deus. Não. No entanto, esta mensagem pura, límpida, como água cristalina, ela foi derrubada. Tiraram vida futura do cristianismo. Tiraram a reencarnação do cristianismo. Deturparam o sentido do é preciso nascer de novo. Colocaram apenas um símbolo. Colocaram uma água como item de conversão. Tiraram a lei de causa e efeito do cristianismo. Passaram a cobrar por um terreno no céu. Passaram a guerrear em nome de Jesus, falseando o ensinamento de que eu vim trazer a espada. Levaram na literalidade, mataram pessoas pela espada, queimaram pessoas em nome de Jesus. O maior problema que Jesus enfrentou quando encarnado não foi um problema com ateus, um problema com religiosos. Não devemos nos esquecer que Roma crucificou Jesus a mando ou a pedido de religiosos. Os doutores da lei, os fariseus, que diziam estar servindo a Deus, eles crucificaram o Cristo. E depois, os religiosos queimaram pessoas em nome de Jesus. Os cristãos de perseguidos passaram a ser perseguidores.
A mensagem cristã, em um momento da história humana, morreu. É chocante isso. Mas isso está no Evangelho segundo Cristo. No capítulo 6, o Cristo Consolador, ele veio dizer: cristianismo, não como um movimento humano, mas como uma revelação divina, ele é divino. Mas as ervas daninhas que se enraizaram neste movimento divino ao longo do tempo são de origem humana. Colocou-se um sacerdócio organizado através de interesses humanos numa igreja que deveria orientar as criaturas humanas para a regeneração. Vinculou-se o Evangelho de Deus ao poder humano, a status, a dinheiro, a manutenção da ignorância, onde nós deveríamos nos apegar a aspectos exteriores e não ao verdadeiro sentido da religiosidade, que é a espiritualização do ser. Eu não estou falando ainda de espírito. Eu estou falando de espiritualidade. O verdadeiro objetivo da religião deveria ser esse. Mas nós conseguimos ter os quadros. Porque o próprio Cristo vai dizer: chegará um tempo em que as criaturas humanas adorarão a Deus em espírito e verdade. Nós não esquecemos disso. Colocamos os pés pela luz. E o que acontece? Cansado dos desmandos religiosos, cansada deste processo antiquado, desse processo superficial, em que você não mergulha, em que você fica apenas na superfície, cansada dos enganos religiosos, a humanidade se aparta da Deus e vem ao mundo materialismo. Ora, em verdade sempre existiu. Porque quando você troca a espiritualidade por poder temporal humano, isso é materialismo. Sempre existiu. Porém, no século XVIII vem com muita força no planeta essa divisão. A criatura humana cansada disso tudo adere fortemente ao materialismo. É esse o Deus que vocês pregam? É esse o Deus que manda matar pessoas, que queima pessoas? É esse Deus? Eu não acredito nesse Deus. Eu não quero esse Deus. Esse é um Deus mau, mentiroso, sádico. Eu não quero esse Deus para mim. É esse o processo religioso que vocês pregam, que diz que o mundo foi criado em 7 dias, quando a ciência, através das camadas biológicas, já provou que o mundo tem bilhões de anos. É esse Deus? É essa religião? Eu não quero uma. Isso é abaixo. E esse materialismo, ele vai trazer graves problemas para a humanidade que estão refletindo hoje. Eles vão chegar lá. Mas Deus, ele é tão misericordioso
Ele é tão bom, que para fazer uma contrapartida a esse movimento materialista, ele manda uma nova revelação. Aquela revelação que já havia sido prometida pelo Cristo. Porque Jesus diz: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei um outro consolador em meu nome. Este estará convosco para sempre. Vocês ainda não conhecem, mas ele virá relembrar tudo o que eu disse e acrescentar coisas novas. Ora, se o Cristo de Deus falou que ia mandar um consolador relembrar o que ele havia dito, é porque ele sabia que a gente ia esquecer e deturpar. Porque o que não é esquecido e o que não é deturpado não precisa ser relembrado. Ele sabia que a gente ia bagunçar assim. E acrescentar coisas novas significa o quê? Que ele, Jesus, não havia dito tudo. Inclusive, ele fala isso com todas as letras. Depois da Santa Ceia, já prestes a ser preso, ele diz assim: eu tinha muito mais coisas para vos dizer, para vos falar, mas vocês não estão preparados. Mas não se preocupem, o Espírito de verdade virá acrescentar tudo. Em verdade, tudo que a doutrina espírita vai falar, Jesus vai falar. Lei de causa e efeito, cada um segundo suas obras. Em encarnação, ninguém pode ter o reino de Deus se não nascer de novo. Pluralidade dos mundos habitados, há muitas moradas na casa do meu Pai. Se não fosse assim, eu já teria dito, não se turbe em vosso coração. Mundo espiritual, sai algo mais. Tem mais perispírito, Paulo de Tarso, existe um corpo animal e um corpo espiritual. Tudo o que a doutrina espírita fala já disse, mas não aprofundado. Segundo o próprio Allan Kardec, as coisas têm que vir ao seu tempo, porque o que vem antes do tempo é a vontade. Isso também está no Velho Testamento Eclesiástico, há tempo para tudo. Então, como, por exemplo, Jesus ia falar de outras esferas, outros órgãos, categorias de mundo de prosperação, mundo de regeneração. Se na época se acreditava que a Terra era um disco, tudo tirado do da Terra, não tinha como. A criatura humana não tinha amadurecimento, ainda precisava do que era concreto, do que via, do tocado. Mas Jesus já vem começar a mudar isso. Jesus já vem fazer o abstrato. Ele faz palestras. Quando ele retorna após a crucificação em corpo espiritual, materializado, e Tomé não acredita, Jesus fala para ele: sou eu. Precisava palpável, ainda material. Espera, como sou eu? E aí, qual é o alerta que Jesus faz para Tomé? Tomé, bem-aventurados aqueles que não viram, creram. Ele vem inaugurar essa era. Do que já é abstrato, do que não é visto com os olhos que não é palpável. E Paulo de Tarso vai compreender isso quando diz assim: olha, eu estou na carne e eu vejo parte. Porém, quando eu for para o mundo espiritual, eu verei em plenitude.
Porque os olhos físicos veem apenas o que está morto ou está morrendo. E no século XIX vem ao mundo, para combater esse materialismo que se enraizou na Terra, a doutrina dos espíritos, não mais personificada em um, mas na universalidade. Porque nós temos três revelações divinas. A primeira é com Moisés, uma personificação. A segunda com o nosso mestre, claro, nosso batizado, Jesus, personificação. No meio da escritura, né? E vem a segunda com Jesus e vem a terceira doutrina espírita. Esta não mais personificada em alguém, mas na universalidade dos espíritos. E aqui eu gostaria de ler um prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não sei se todos conhecem esse prefácio. É interessante que a gente leia aqui ponto a ponto. Porque esse prefácio é uma mensagem do Espírito de verdade. E é uma das mensagens mais lindas que eu já li. Ele vai dizer: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército se movimenta, desde que dele recebeu um comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro. Chega de deturpações. Chega de maquiar a verdade. A verdade, ela é sempre boa. Não tem verdade má. Se você prega uma verdade que é má, não é verdade. Não é verdade. Se você prega a condenação eterna de alguém, o apartamento de criaturas que se amam, isso não pode ser a verdade. Isso não é a verdade. A verdade é boa porque Deus é bom e misericórdia. Esse é o sentido verdadeiro do Evangelho. Para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar o Deus. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, irmãos a quem amamos. Homem é um ser humano encarnado. Estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros. E dizei no fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, que podereis entrar no reino. Então essa mensagem vem balizar tudo aquilo que a gente estuda na doutrina. Porque a doutrina espírita vem nos relembrar primeiro que nós somos filhos de Deus. Como filhos de Deus que todos somos, somos imortais. Porque, relembrando as palavras de Jesus, Deus não é um Deus de mortos, mas um Deus de vivos. A vida, ela é uma só. Ora você está encarnado, ora você está desencarnado. Você está sempre vivo. Relembrando Chico Xavier, quando ele diz: da morte fugiremos quantas vezes forem necessário, mas da vida ninguém escapará. Porque vai lá, você está num processo de depressão, você está sofrendo bastante e resolve não desistir. Resolve suicidar.
Você comete o ato e, para sua surpresa, você se descobre aqui do outro lado, com problemas até maiores do que o que você tinha. Então, na vida ninguém escapa. Então, filho de Deus, espíritos imortais, sujeitos a uma ordem do universo todo. Uma ordem baseada em justiça e no amor. Porque só a justiça não muda o coração de ninguém. Eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu tenho medo dele. Se eu tenho medo da sua ira, da sua vingança. Isso não é amor, é medo. E o primeiro mandamento é amar a Deus e não ter medo de Deus. Então, amando a Deus, eu cumpro a sua vontade. Com vontade própria. E não por medo. É isso que a doutrina espírita vem dizer. A doutrina espírita vem falar, meu filho, minha filha, você que está sofrendo, venha conhecer a mensagem genuína de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Há muitas moradas na casa do meu pai, tudo que você está passando é passageiro. Vai passar. Tudo passa. E tudo se renova. E no universo. Tenha fé em Deus. Tenha coragem. Ninguém está sozinho. Ninguém está abandonado. E neste momento de transição planetária, eu posso olhar para o mundo e pode parecer que tudo está de cabeça para baixo. Eu posso olhar para dentro de mim mesmo e pode parecer que tudo está de cabeça para baixo. Mas até isso segue uma ordem. Porque ali na frente, tudo se acaba. Os Espíritos de Deus estão conosco. Estão cientes de tudo que está acontecendo. Fora e dentro de cada um de nós. A única coisa que a doutrina espírita exige de quem quer ser espírita, olha só, não é vestimento especial, não é ritual, não é vela, nada disso. Não é você estar no centro espírita todo domingo, toda quinta, toda quinta. Nada disso. Nada disso. Não é você pagar dízimo. A doutrina espírita não exige nada disso. Só tem uma coisa que você precisa fazer para ser um verdadeiro espírito. O esforço para tomar as suas más. Vamos fazer a Veja bem que Kardec não diz que o espírita já tomou as suas más. Não diz. Ele diz, o espírita verdadeiro faz o esforço. É só isso. Quem eu era ontem, hoje eu tenho um dever de tentar ser melhor. Não é acreditar em manifestação espiritual. Espírito sabe a gente que existe, espírito existe, a gente já sabe. E aí, como é que eu vou aplicar este conhecimento em minha vida para me tornar alguém melhor? Sabendo que eu não morro, sabendo que quem eu amo não morre, sabendo que Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Como eu uso tudo isso para ser uma pessoa melhor? É isso que a doutrina espírita nos propõe. É isso. É a essa espiritualidade, é sair da superficialidade religiosa e penetrar, mergulhar
na espiritualidade. Conforme Paulo de Tarso já nos alertava, mais ou menos 2000 anos atrás. Cuidado, a letra mata o espírito. Então, eu preciso fazer o esforço para me espiritualizar. Tudo que está acontecendo na Terra vai passar. Passa. Atenção ao alerta do Cristo. Chegará um tempo em que a maldade crescerá tanto que o coração de muitos se esfriará. Nem isso é pensamento doido? É isso? Vale a pena ser bom? Vale a pena ser uma pessoa honesta? Vale a pena crer em Deus? Mas, porque o Cristo termina este ensinamento dizendo: quem perseverar até o fim será salvo. O que é ser salvo? Passar para a próxima etapa. É ir para o mundo de regeneração. É isso. Então, que nós possamos nos agarrar. Para mim, falo pessoalmente, peço licença, falar pessoalmente. Esta doutrina é uma tábua de salvação. Uma boia que veio ao oceano tempestuoso. Porque ela me apresentou a um Cristo genuíno. Ela consola as minhas dores. Ela me acolhe. Ela me orienta. Ela me guia. Através de uma conduta espírita, que nada mais é do que uma conduta cristã genuína. E é a ela que eu me apego com todas as minhas forças. E graças a ela, não tem ansiedade que chegue. Não tem depressão que chegue. Porque ela me lembra todos os dias que eu sou um espírito imortal, vivendo experiências momentâneas na carne. E essas experiências servem para a minha felicidade futura. Nenhuma delas vai me destruir, ao contrário. Todas elas vão me fortalecer. O apóstolo Paulo diz, em tudo dá graças. Jesus nos abençoe. Que Deus seja louvado.